Oi, galera. A gente está aqui passando, antes desse episódio começar, para falar para vocês que o assunto de hoje é um pouco delicado, não é nosso local de fala, então a gente pede desculpa de antemão caso venhamos a dizer algo que ofenda alguém ou uma informação errada, porque obviamente, como todo mundo que escuta a gente, se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, saiba que a gente faz uma pesquisa bem grande antes de fazer qualquer episódio. Então, se falarmos algo realmente não foi intencional e estamos dispostos a aprender, a evoluir, porque eu acho que, né, quando você aprende, você evolui como pessoa. Então, não sintam vergonha, não sintam trava obviamente, ofendidos demais para tentar corrigir a gente, porque a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para levantar um debate e é essencial que exista diálogo de ambas as partes. Então, qualquer coisa, falem com a gente, que a gente pode retirar o episódio do ar, a gente pode cortar aquela parte ou gravar de novo e ajeitar, tá bom? Então é isso. Bom episódio. O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando. E sempre lembre que postamos novos episódios todos sábados. Olá, galera, tudo bem? Tomara. Está começando mais um Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Blangeri. E eu sou a Natália Nogueira. No episódio de hoje, a gente tem um tema mega polêmico que a gente já citou em alguns episódios anteriormente, que são fanfics intersexuais. E, obviamente, como o assunto é polêmico, né? A gente tem que trazer o rei desse podcast, que é o cara que tá aqui quando tem polêmica, entendeu? O Rafael, entendeu? O Rafael, para Oi. quem aí, ó, ele aí já falando oi para vocês. Para quem não sabe, né, ele ajuda muito, muito, muita gente nos bastidores do canal e do podcast como um geral. Ele ajuda muita gente nas redes sociais do Instagram. Então, um beijo para ele. A gente já passa muito pano para ele, a gente já enaltece muito E que ele. passar muito pano, eu nem falo nada polêmico. Mas se falar, a Falo gente vai privado. A passar. gente vai. É. E para quem não lembra, o Rafael ele já esteve no nosso episódio 17, onde a gente falou sobre estética na cyberliteratura, né? E ele também esteve no nosso canal do YouTube fazendo react com a gente de 50 tons de cinza. Então, se você quer que ele participe do segundo episódio do react nosso, se inscreve aí no canal, porque a gente chegando a 300 inscritos, a gente solta um novo react. E quem Rafael, quer que por você, favor. quem quiser que elas chamem outra pessoa, dá um like, né? Quem é essa outra pessoa que é você, Rafael? Você vai Qualquer ser outra cancelado pessoa. dessa merda. Gente, Gabi, você pegou, né? Ele não quer mais participar do nosso O problema podcast. dele, ele tem obrigação moral. Qualquer amigo nosso tem a obrigação de participar desse episódio sempre que a gente quiser. Desse episódio não, desse podcast. É isso. É o problema dele. gente, chama a Bruna. A Bruna, ela tá devendo. Mas Quem ela disse que a vai vir Bruna tá aqui. Quem devendo? disse que ela não vai vir Tá, aqui? mas eu já tô no terceiro vídeo. Eu não tô nem aí. Ué, Você tem que podia falar contar não. quem que vem em mais vídeo? Isso aí não é questão. Ah, tá. Tá reclamando. Gabi, ele tá reclamando aqui. Não Não tô, vamos não mais tô, não chamar. tô, não tô, não tô. Não vamos mais chamar, não. Não vamos mais chamar. Aquelas, Chama. Natália, daqui a 2 minutos. Então, o Rafael, pro episódio tá. 100% eu. Então, gente. O Rafa quer se apresentar de novo, pra quem não lembra dele. Não. Tá bom. Bacana. Se vocês quiserem saber mais sobre o Rafael, vão escutar os outros episódios. É bom que já tem o marketing aqui, é bom que a gente já faz a intertextualidade entre os episódios. Amo. E a gente vai deixar a rede social dele aqui embaixo também. Bom, gente, antes de começar o episódio, quer dizer, a gente já tá falando aqui há 30 anos, mas a discussão assim, ainda não começou. A gente queria dar uma contextualizada, porque o que acontece? Apesar de não ser um explicando, de ser um opinando, onde é o episódio que a gente dá a nossa opinião, a gente vai explicar mais ou menos o que seriam pessoas intersexuais. Porque, pasmem, muita gente não sabe que pessoas intersexuais existem, e até mesmo que o I de LGBTQI é de intersexual, tá? Então,
E principalmente, porque já que a gente sabe que boa parte do nosso público são fanfiqueiras safadas, as fanfics elas passam uma ideia que na maioria das vezes é o mais distante possível da realidade que a gente tem. Então, se o que você conhece sobre intersexualidade você leu em fanfics, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Tá, mas basicamente, pessoas intersexuais são pessoas que possuem características de ambos os sexos, tá? Mas não necessariamente essas características são físicas, na verdade, na maioria das vezes elas não são necessariamente físicas, assim, tipo de você olhar pro rosto da pessoa, alguma coisa assim, tá? E sim, elas são relacionadas aos cromossomos, aos genitais ou aos hormônios da pessoa, tá? Apesar de, geralmente, elas possuírem a predominância de um gênero só, tá? Cerca de 0,05 até 1,7% da população mundial são pessoas intersexuais. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que boa parte dessas pessoas sequer vão saber que elas são intersexuais durante a sua vida. Porque às vezes é uma questão ali, é muito eu não digo detalhe, mas assim, é muito um hormônio, entendeu? Alguma coisa que não necessariamente vai afetar a saúde dela, ou que é algo tão explícito que ela vai descobrir isso ao torno da vida dela. Várias pessoas descobrem já com 40, 50 anos que são intersexuais. Então, eu vou até deixar para vocês aqui no link da descrição uma entrevista de uma moça que descobriu com 41 anos que ela era intersexual. Então, é importante, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem saber como essas pessoas se sentem, eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês. É uma coisa que é importante a gente falar, nisso que a Gabi falou, é essencial você fazer exames, tá, galera? Então, muita gente descobre tardiamente porque só fazem exames quando tá perto de descobrir, daquela época que o pessoal fala, tem câncer, pode ter câncer, pode não sei o quê. Então, mesmo sendo jovens, vão fazer exames, vão em médicos, o SUS está aí para isso. Por enquanto, o SUS tá aqui, sabe? Façam exames. Então, aproveitem, usufruam do SUS para isso, para conhecerem melhor seus corpos e é isso. Então, uma outra coisa que a gente gostaria de falar antes de iniciar esse episódio é que existem dois termos mega, mas mega. Dá para ouvir minha mãe batendo prato? Só esperar ela parar. Ela não vai parar. Nossa, mas ela tá quebrando a cozinha? Tá guardando a louça. Então, também antes de começar esse episódio, a gente gostaria de lembrar vocês que existem terminologias extremamente preconceituosas e ofensivas que as pessoas utilizam para se referir sobre pessoas intersexuais e a gente gostaria de, pelo amor de Deus, não use essas merdas, entendeu? O primeiro é hermafrodita, né, que antigamente era utilizado para definir espécies não humanas. Então, assim, gente, olha da onde surgiu essa merda, sabe? Então, pelo amor de Deus, você não utilize essa porra. Segundo, aquele termo que a gente vê muito, mas muito em fanfic. Mas muito, entendeu? Sim, não é só uma, são várias. Que é o G, ponto de exclamação, e o P, que significa Girl with a Penis. Então, assim, gente, sabe? Não, não. É só isso mesmo que eu gostaria. Então, não utilizem dessa terminologia, porque é escrota, é babaca e é extremamente desnecessária e ofensiva. E Só assim, isso mesmo. às vezes, né, a gente tem aquele negócio de tipo, porque utilizar essas terminologias são falta de informação e tal. Até a primeira palavra que você citou é uma palavra que era muito mais utilizada antigamente, hoje em dia as pessoas não usam mais, o que é ótimo, parem de usar esta bosta se vocês ainda usam, caralho. Mas a segunda terminologia, que é a que a gente usa para se referir a fanfics,
Muita gente já explicou. Eu já abri muita fanfic com esse tema e pessoas logo nos comentários, nos primeiros comentários, pedindo para, por exemplo, a autora trocar ou tirar essa hashtag, né? Mas assim, as pessoas acabam não fazendo, porque se você tirar lá da sua tagzinha, você vai perder uma potencial visualização da sua história. Então, assim, tome vergonha do caralho da sua cara, porque assim, né, às vezes é muito mais importante você não ofender os seus leitores do que você deixar um negócio que é ofensivo no ar, simplesmente porque você quer visualização. Então, né, gente, por Deus, né? Parem de fazer merda. Isso, Gabi, sobre conseguir visualização, isso já, tipo, ocorreu comigo no sentido, assim, de eu não saber o que é, e eu clicar e ficar assim, mano, o que é isso? O que significa? E etc e tal. E aí eu fui ler a história e eu me deparei com, tipo, eu aprendi o que era e eu fiquei, é isso. E por muito tempo mesmo, eu fiquei utilizando dessa terminologia sem realmente saber se era ofensivo ou não. E eventualmente eu acabei descobrindo que era ofensivo, e aí eu fiquei. Porque uma leitora veio me falar na DM do Twitter, falando: olha, não é legal, esse termo é errado e não sei o que tem. E aí, tipo, depois disso eu nunca mais utilizei. E, inclusive, corrijo todo mundo que utiliza. E eu acho que a primeira vez que eu utilizei não, que eu ouvi o termo hermafrodita, que foi o Rafa que falou, não ouvi pelo Rafa, pelo amor de Deus, que ele lembrou nos bastidores falando sobre a história da Lady Gaga, né, que o pessoal chamava muito, mas muito ela, assim, e eu lembro que, tipo, falavam isso de uma maneira realmente pejorativa e para diminuir, tentar fazer menos dela e até mesmo tentar manchar a carreira dela. E esses dias eu estava até vendo um vídeo que ela virou e falou assim: eu não sou, mas se eu fosse, o que isso tinha a ver com você? É uma coisa pessoal minha. E eu fiquei assim, mano, exatamente, entendeu? Nossa, mas assim, eu acho que foram as primeiras vezes que eu ouvi essas terminologias e vocês dois. Eu sempre não. A primeira terminologia que você tinha citado, né? Eu já tinha ouvido, tipo, desde criança, assim, eu ouvia nos lugares, sabe? Falarem literalmente sobre as pessoas e tal. Alguém que tinha nascido com alguma, não sei, geralmente pessoas que tinham nascido com alguma deformidade física relacionada a isso, eu já tinha escutado. Mas o outro termo, né, que é a sigla lá, aquela coisa, eu só tinha ouvido, eu vi nas fanfics, né? E aí eu vi que tinha tipo um aviso, sabe? Fanfic. Aí tava lá, né? Ao invés de botar intersexual, a pessoa botou GP. E aí eu fiquei tipo. E aí eu fui clicar pra saber o que era. Eu falei, gente, como assim? Mas. Aí eu fiquei tipo, tá, mas existe, tipo, sabe, pessoas, né? E aí eu fui catar saber. Aí eu descobri que sim e tal. E também a segunda coisa que eu descobri é que não era exatamente como retrata nas fanfics, né? Porque, tipo, eu acho que é incômodo o padrão que elas reproduzem, né? Fora a questão que você acaba sexualizando ali aquela pessoa que, na maioria das vezes, né, não é uma pessoa que tem uma... Enfim, não vai ter 30 centímetros de pinto, né, gente? Por Deus. Então, assim, caralho. Para, né? Enfim. Fora que... Olha, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com o lance lá da Lady Gaga, da fake news da Lady Gaga, que a Lady Gaga era hermafrodita e tal. E aí, era 2010, a Lady Gaga tava, tipo, bombando, né? E todo mundo, pelo menos a comunidade inteira LGBT era muito, muito fã da Lady Gaga. Eu acho que passou a entrevista dela no Fantástico. Não foi? Eu acho que foi. Passou a entrevista dela em algum Eu veículo só lembro, de. eu só lembro que ela era muito esculachada por isso. Sim, não, mas a Lady Gaga ela sempre foi muito esculachada por todo mundo, assim, fora da comunidade, né? Assim, uma puta artista daquela, mas sempre foi assim muito deixada de Criticada lado. É criticada por causa do lance das do vestido de roupas, carne e tal. sim. Hoje em dia, aquele vestido custa milhões, né?
icônico, né? Literalmente, porque aqui a carne no Brasil tá. Vários salários mínimos naquele vestido, literalmente. Meu Deus. Exatamente. Tá, mas então, continuando. Aí eu não conhecia em fanfic, né? Mas eu já sabia, assim, o que era. Que era uma pessoa que tinha os dois, vamos dizer, parte dos dois gêneros. E eu achava aquilo muito esquisito, eu não sabia como é que era aquilo, eu não sabia como é que ela, se ela tinha um órgão masculino, como é que ela escondia aquilo. Hoje em dia nós temos o Pablo e a gente tem A uma gente sabe ideia. como é que esconde, A obrigada. gente. Não, Bacana. eu não sei como é que esconde, eu não sei. Mas assim, eu tenho uma ideia, eu acho. Não, eu já vi várias threads de povo explicando pra onde que bota tal coisa, onde que. Achei bacana. Como que Bom, pode dar interessa câncer por de isso. próstata e etc. Então. Não, essa parte aí eu não tava sabendo, não. Eu boto os negócios Eu pra também não dentro, o tava bagulho pra sabendo. trás, fecha com coisa e vai com Deus. Então é. Pois é, aí eu sei que não pode ficar muito tempo. É justamente porque acaba prejudicando, deixa o homem estéril, Sim. dá pra, sei lá, gente, dá muita coisa. A primeira vez que eu não lembro qual era a fanfic. Mas, e meio que isso me deu uma vontade de saber, tipo, gente, será que isso realmente é real? E, tipo, 5 minutos de Google, 5 minutos, eu descobri que não é possível, não. É possível mas a pessoa intersexual, ela são muitos raros os casos que ela vai ter no caso da fanfic que a gente lê, né, fanfic de Fifth Harmony, então é fanfic do Proibidão, quem conhece, conhece, quem não conhece, Não dá e tempo mais de aí, conhecer, gente. Tô falando sério, vai com Deus. Obrigada. É não, 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 bem não, isso. não. Meu E Deus, o aí, gatilho. simplesmente era uma mulher, né, que tinha um pênis. Então, assim, normalmente quando isso acontece na vida real, o órgão nunca é bem formado e ele não é bem dotado, vamos dizer assim, no linguajar, não é bem dotado. Às vezes é pequeno, às vezes não tem uma bola, né? Às vezes só tem o, o, o pinto mesmo, não tem as duas bolas, entende? Então são vários tipos de, de forma que se manifesta, vamos dizer assim. E aí E aí volta o erro naquilo que a Gabi tinha falado, né? Que as pessoas passam a ter uma imagem completamente distorcida, porque o único tipo de conteúdo de fanfic que elas encontram sobre pessoas intersexuais englobam essas pessoas intersexuais, pelo menos na minha leitura, né? No que eu encontro. É, pessoas que se reconhecem socialmente como mulheres, né? Tendo o órgão, tendo o pênis, e geralmente esse pênis, que nem a Gabi falou, é tipo 30 centímetros, entendeu? É isso que a gente encontra, por exemplo, em Fanfic Scammer, que é o que é retratado. E aí, esse personagem, toda a história desse personagem é voltada somente para isso, entendeu? O personagem ele é retratado somente dessa maneira, como um ser doido para trepar com tudo que tá na frente dele. Entendeu? O personagem não tem absolutamente mais nada para oferecer. É só isso. E aí eu fico assim, mano, sabe? Muda um pouco, entendeu? Varia. Retrata a realidade um pouco, pelo menos um pouco. é porque não é. Gente, não é errado você fazer a fanfic, porque a fanfic realmente, infelizmente, é um gênero muito explorado, mas ninguém leva a sério, né? Assim, e na fanfic, é Mas eu não tô exatamente falando que é por esse tipo errado, de tipo, coisa. Não, é exatamente esse tipo de coisa, porque normalmente as pessoas levam muito para uma fantasia. Ninguém leva a sério fanfic porque realmente não acontece em vida real. 50 tons de cinza não acontece em vida real? Não acontece em vida, quer dizer, não posso dizer que não acontece, mas assim, a probabilidade de acontecer é que o meu é problema, o que eu tô mínima. falando que é errado, tipo, errado,
no sentido das pessoas venderem isso como uma verdade absoluta, que é o que a gente encontra, entendeu? Que pessoas intersexuais são dessa maneira. Todas que você vai encontrar vão estar ok com o corpo delas, vão estar ok com serem retratadas de uma maneira hipersexualizada e etc e tal. Eu tô falando, e tipo, essa é a minha crítica, no sentido de não é assim, não é uma realidade. Então, assim, e aí você lê, aí uma pessoa que não tem conhecimento, não gosta de pesquisar, nunca foi atrás de, tipo, 5 minutos no Google. A pessoa vai ler 30 fanfics, G, exclamação P, que é como eles botam lá, né? Nem fanfic intersexual. E aí, o que ela vai se deparar? Ela vai se deparar com todas as histórias com a mesma receita, no sentido de serem personagens hipersexualizados, serem personagens, no caso, femininos, com pênis gigantesco, e etc e tal. E aí você fica, deve ser assim, quem não pesquisa, pelo menos. Além Então, de ser uma personagem feminina que não exala... Não é que é errado não exalar feminilidade, mas, tipo assim, ela simplesmente retrata aquilo que ela tem no meio das pernas. Vamos dizer assim, o sexo... Ela pode ser socialmente uma mulher, mas o pênis dela determina as ações dela como se fossem com uma masculinidade hipertóxica. Vamos dizer assim. E aí é de cair o cu da minha bunda, né? Porque tá lá marcado fanfic lésbica. Tipo, não invalidando nada, mas eu digo, a gente não vai ler fanfic lésbica esperando que uma das duas personagens, embora seja uma coisa recorrente, vocês estão todos errados de retratar isso, de tipo, elas têm esse tipo de comportamento que geralmente a gente costuma socialmente associar a homens cis hétero em relacionamentos, e aí é de fuder, né? Você não tá falando de. Você tá falando de comportamento, você não tá falando de corpo, então. Tô falando. Não, tô falando de comportamento. Mas assim, eu tô falando isso porque geralmente essas personagens intersexuais, elas vêm com essa personalidade que eu tô falando. Então tem essas duas questões. A questão de você estar retratando algo que não é exatamente dessa forma, e você tá hipersexualizando essas pessoas, e você tá pautando o caralho da sua história que não tem enredo nenhum em sexo, e o fato de que você está colocando uma fanfic lésbica, só que você tem essa personagem que, assim, é difícil se identificar com ela, é difícil gostar dela, é difícil entender o que ela tá fazendo, o que ela quer da vida, porque ela tá o tempo todo enfiando o pito em todo mundo, entendeu? Muitas vezes é uma personagem extremamente abusiva, muitas vezes é uma personagem que chega até a cometer assédio sexual, a cometer estupro com a que deveria ser o par romântico dela. E aí, sabe? Tipo assim, a gente acaba sendo várias camadas de questões que você está retratando e que você está normalizando nessas histórias. E que, além da culpa ser da autora, que não tem senso de escrever, é das pessoas que leem, que não tem senso de botar a mão na consciência para procurar o que estão lendo, para ver se é um negócio recorrente, para ver se está tudo bem, porque eu já vi vários comentários de pessoas intersexuais reclamando e ninguém tá nem aí. Gente, deixando mais claro aqui, o nosso problema não é necessariamente a mulher ter um pinto. Porque muitas mulheres trans têm. Não, 100% não é esse problema. Exato. O problema, realmente... Não, é porque, tipo assim, às vezes cortar E do uma jeito fala que nossa falou, é muito fácil. do jeito que falou, Mas, pode... às vezes as pessoas podem interpretar de uma outra forma, mas o nosso problema aqui é uma questão social. É uma questão social e uma questão comportamental. biológica também, porque nós estamos falando sobre uma pessoa intersexual e não necessariamente sobre ter um problema com corpos. Ai, gente, a gente vai ser tão cancelado. Se a gente falar alguma coisa... É porque, tipo assim, é muito próximo de mulheres trans. Sei lá. Qualquer coisa que a gente fala aqui, qualquer merda aqui que a gente fale, pode ser levado para um lado que é de transfobia. Só que, tipo, o que a gente tá reclamando, eu acho que, se não ficou claro, é realmente fato de que na vida real não é assim, essas pessoas não se comportam dessa forma, não existe essa realidade que se retrata nas fanfics e... porque é literalmente o que eu falei, o que a gente está criticando não são
obviamente, que nem a gente falou, o fato de ser irreal, a parte do corpo que muitas vezes as autoras retratam em fanfics Cameron, por exemplo, o fato do pênis ter 30 centímetros, ser praticamente uma terceira perna. O que a gente está realmente criticando seria o comportamento que as pessoas associam a essas pessoas intersexuais, entendeu? No sentido de todas as fanfics serem retratadas, as pessoas intersexuais serem retratadas de uma maneira abusiva, de uma maneira territorial, de uma maneira violenta, muitas vezes, autodestrutiva de uma maneira muito assim perigosa para quem lê, entendeu? E não tem um gatilho lá, por exemplo. Então eu falo assim, a nossa crítica nesse episódio é perante a isso, entendeu? Pelo amor de Deus, não há outras questões que não dizem respeito sequer a gente, entendeu? Que não passa por isso, não sabe o que é. Mas o que a gente está falando é o fato da gente estar inconformado com a situação de a gente só encontrar fanfics assim. E levando em, tipo, porque quando a gente tem em mente que é uma coisa fantasiosa, por exemplo, o universo A ou B. Quando tá o universo A ou B lá, todo mundo sabe que todo o universo em cima, toda fanfic criada em cima do universo assim, é completamente criada desde, sabe, desde tudo. Ela não retrata uma sociedade que existe, é uma sociedade que não existe, né? Exatamente. Então Tópico. exatamente. Então você vai ler um conteúdo que você sabe que é completamente inteiramente inventado. Quando a gente lê fanfics intersexuais, pelo menos todas que eu já tive contato, a grande maioria em si é retratando um personagem abusivo, um personagem extremamente escroto, e que, ao meu ver, ninguém que é intersexual iria se identificar com aquilo. Ou se identificaria de uma maneira assim, bem difícil. E que normalmente esses fanfics retratam uma confiança que às vezes as pessoas intersexuais não têm. Não que uma pessoa intersexual não possa ser confiante com o próprio corpo, até porque muitas dessas mudanças não são físicas. Mas se essa mudança for física, que é como é retratado nas fanfics, normalmente essa pessoa não vai ter a autoconfiança que exala nas histórias, né? Então, assim, não tem como uma pessoa que tem somente o falo, não tem nenhuma bola, tipo, e transar no meio de uma balada. Porque normalmente é isso que acontece nas histórias. Ou então. Ai, vou ser cancelado aqui agora. Ele uma em que Gente, eu não posso falar esses nomes, puta que pariu. Que uma personagem, ela simplesmente flertava com a outra na janela do ônibus. Toda vez que o ônibus passava, uma via a outra trocando de roupa. E aí, e aí a outra que estava trocando de roupa uma vez viu, né, que a outra personagem ficava olhando para ela e falou para essa personagem descer do ônibus que elas. E aí no meio dessa relação, elas foram lá meio que tipo transar depois disso, entende? Então assim, não é normalmente isso que acontece, porque eu acredito que pessoas trans e pessoas intersexuais têm um problema muito maior com o corpo do que uma pessoa cis teria. Entende? Não querendo rebaixar ninguém, não sei, Vou com falar seus por próprios todas as problemas. pessoas. Gente, mas tá vindo bem, Normalmente mas tava dando uma pessoa cis não tem tantos problemas quanto a pessoa intersexual e uma pessoa trans quanto ao corpo. É isso é fato. Então, assim, uma pessoa trans, uma pessoa intersexual vão transar com outra, elas normalmente te avisam isso. Você não chega lá no susto, um pau. É uma mulher. Não, eu entrei no banheiro com uma mulher, mas ela baixou a calça e ela tem um, um pipiu. Normalmente, olha só, as pessoas elas não estão
tão mente aberta para isso, vamos dizer assim. Sabe? Para levar em consideração que como você se porta socialmente não reflete na sua genitália. As pessoas não têm essa ideia. E seria ótimo viver num mundo onde isso não importasse, né? Só que, tipo, eu acho que se você se propõe a escrever uma história que tá, tipo, que se entende nesse mundo que a gente vive hoje, é um pouco fora da curva, né? Você fazer isso, sabe? Tirando, obviamente, histórias ao B, igual a Natália já falou, porque realmente lá é uma outra realidade, não é nem. O universo, tipo, todo mundo sabe que personagens alfas têm o pênis, né? E personagens ômegas têm a vagina. E, né? É tipo uma coisa que fica certa entre todo mundo. Então, Independente se você é homem, se você é mulher, o que define o seu sexo é o gene de lobo, né? isso. Não, Mas eu não e quero- assim, a gente não tá falando aqui nesse episódio que fanfics intersexuais não devem existir. Não é porque você faz uma história sobre uma minoria que a história tem que ser pautada no fato dessa pessoa ser uma minoria. Só que, ainda mais considerando que a maioria dessas autoras são mulheres cis, e obviamente a gente tá falando aqui de fanfics Cameron, mas eu sei que isso acontece em outros fandoms também. E os padrões, eles acabam se repetindo. Quando você tem personagens gays, por exemplo, tipo, dois homens, aí, tipo, um deles, por exemplo, é intersexual e tem uma vagina e tal. Enfim, e aí a gente... É a mesma situação, assim, eu digo, no sentido de não retratar o que realmente acontece, enfim, com pessoas que são intersexuais. Obviamente, a gente não tá falando de pessoas intersexuais. Enfim, e aí, sabe, eu acho importante a gente escrever sobre isso, eu acho importante a gente contar a história dessas pessoas, mas assim, eu também acho importante a gente contar a história das pessoas direito. A gente não fazer uma coisa hipersexualizada só porque sim, porque as pessoas gostam de ler cena de sexo, porque isso vai te dar milhões de visualizações. Enfia as milhões de visualizações no meio do seu cu. Porque, de verdade, eu não vejo como pode valer a pena para umas pessoas ter essas histórias hiper famosas, sendo que você está ofendendo várias pessoas. Pode ser que seja uma, duas pessoas que leem, e daí você está ofendendo alguém. Então, caralho, sabe? Porra, é de fuder, sabe? E assim, às vezes é que nem a Gabi falou, tipo, as pessoas avisam que estão ofendidas e estão sendo retratadas de uma maneira muito errada, distorcida, etc, etc. E mesmo assim, sabe, não, as autoras não fazem questões de mudar, não fazem questão de ajeitar ou até excluir, né, dependendo da autora. E o nosso ponto aqui é no sentido assim, a autora tem culpa disso? Óbvio, é muito, mas também quem continua consumindo, tendo plena consciência disso, que é errado, no sentido das pessoas se sentirem retratadas de uma maneira errada, também é do leitor, entendeu? Que continua dando palco para essa autora. Então, assim, sabe, reflitam. E, Nath, Não, mas tanto você vê que é uma. Que é uma... aí é tipo, as grandes visualizações são de histórias héteros, que são transformadas em Intersexual. intersexual. Assim, é Também. uma forma que a heteronormatividade entra no meio da, da cultura LGBT, assim, para quê? Qual é o propósito, né, disso? Como, visualização, a pessoa, ela só quer meio que... Gente, alguém tem que fazer um estudo dessa autora, dessas autoras. É sério. Eu não consigo entender. É uma questão de querer se amostrar, é uma questão de querer ter relevância no nome, não sei. Biscoito. Hã? Elas querem biscoito. E elas Pois é. conseguem o biscoito, porque vocês dão biscoito pra elas. É você que está ouvindo esta merda agora. Você tem culpa nisso. Espero ter ajudado, tá? E eu espero que vocês compartilhem esse episódio com pessoas que gostem de ler esse tipo de fanfic, pra elas deixarem de zoeira. Mas assim, pra elas terem um pouquinho de consciência, às vezes até pra elas darem um toque na autora, porque às vezes a autora ela só tá reproduzindo o que ela já leu em outras histórias.
E foi uma coisa que a gente já falou aqui, que é muito comum de acontecer também, com várias histórias, porque um exemplo que a gente sempre dá e que eu sempre falo aqui é o fato de, antigamente, que eu comecei a escrever fanfic muito cedo, quando eu não deveria estar escrevendo, e a minha retratação de relacionamento, de amor dentro de um relacionamento, era o ciúmes. Então, assim, para minhas personagens se amarem, elas tinham que ter ciúmes uma da outra. Entendeu? Mesmo que fossem ciúmes assim, ok, é uma coisinha aqui, tal. Mas, tipo, pra mim aquilo era uma forma de demonstrar amor. Então, assim, gente, às vezes a autora realmente só tá reproduzindo aquilo que ela tá vendo, entendeu? Tanto a gente vê que há uma questão de realmente sexualização e realmente a maioria das pessoas consomem essas histórias por causa de hot. Hot seriam cenas de sexo, tá? Pra quem não sabe. Que a. Fia essa moto no cu. Que a Natália está de prova, até porque ela sabe disso. A gente. Quando a gente anunciou o Walking on Fire, isso não é a única vez que aconteceu, tá? Só vou dar esse exemplo porque ele é acho mais claro de vocês entenderem. Quando a gente anunciou o Walking on Fire, que é uma história de bombeiros, minha e da Natália, a gente começou a postar as imagens de divulgação das personagens e tal. E aí veio uma Vida do meia dúzia de Marte. idiota do caralho, tá? Porque. Não, mas vocês estão sendo grossa. Foda-se, gente. Vocês são uns imbecis do caralho. Comentarem que queriam uma personagem. Eles nem usaram, não se deram nem ao trabalho de usar o termo intersexual. Usaram lá o outro termo que a gente sabe que não deve usar, né? A sigla. Falando que queriam uma das personagens principais que fosse intersexuais, porque a outra tinha que pegar na mangueira dela. E aí, a parte. Aí fica o plot twist pra vocês, tá, galera? Fica o plot twist pra vocês agora, que fica divertido. Que foi o que aconteceu? Gabi e eu já tínhamos escrito a história e a gente precisava adicionar uma cena para o capítulo ficar maior. Porque eu tinha dado poucas palavras, a gente não tinha conseguido desenvolver os personagens da maneira que a gente precisava naquele determinado capítulo. E eu falei assim, poxa, Gabi, eu acho que seria muito bacana se a gente adicionasse uma cena de assédio mostrando como existem pessoas babacas no mundo. Entendeu? Porque a gente precisava falar que uns determinados personagens eram babacas. E adivinha o que a gente fez? A gente pegou exatamente a mesma piada que essas pessoas estavam fazendo, achando que era ok de fazer sobre a mangueira, e a gente colocou para um cara falar, um cara que o pessoal já tinha ranço de falar. E todo mundo caiu matando em cima, falando: Meu Deus, que cara escroto que não sei o que tem, etc e tal. Então, assim, mano, muita gente estava fazendo essa mesma piada anteriormente, entendeu? E E assim, tava Só que achando que entre o tava casal, certo. né? Só E que tava entre o achando que tava casal. E tava certo. ok, tava ok. e assim, qual é o sentido de você. Gente, sério, qual é o sentido de você querer uma personagem intersexual do nada? Porque não é como se as pessoas estivessem buscando representatividade intersexual na história, tá ligado? Eu tenho certeza que não era isso. Até porque eu sei Mas quem são esse as é meu, pessoas que comentaram e eu sei o tipo de fanfic que elas consomem. é isso que eu tô falando, que eu tô falando, tipo, desde o começo do episódio. Da maneira da qual as pessoas associam pessoas intersexuais a determinados tipos de histórias. Então, assim, o que essas pessoas estão aprendendo com essas histórias, entendeu? Esse é o meu ponto do episódio inteiro. Porque se você vê pessoas. Porque, olha só, a gente deu esse exemplo da mangueira, do pega na minha mangueira. A primeira associação que uma pessoa faz de uma personagem intersexual seria de uma sexualização dela, do corpo dela, mano, não, sabe? Não. Ai, não, eu vou ficar puta. Eu já vou até parar de falar, porque senão eu vou perder esse primeiro, eu vou ficar revoltada. Não, cara, mas tipo assim, olha só. Eu sou uma pessoa que consumo. Assim, eu consumo algumas histórias intersexual e tal. Assim, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Mas assim, tem umas que não dá. Não dá. Tipo, é literalmente um livro hétero que você quer encaixar lá, você quer trazer para a comunidade para fazer o não sei o que, enfiar no cu. Entende? Tipo, mano, isso é muito paia. E eu acho que seria é muito importante que existam outras histórias que retratem a realidade. Assim,
assim, nós não estamos falando para você parar de produzir o conteúdo. A gente está falando para você produzir o conteúdo certo, cara. Se você quer escrever uma história intersexual, escreve, mas pesquisa. Eu conheço algumas histórias que tenho certeza que houve pesquisa ali. Além de que houve pesquisa, a pessoa não está tratando o personagem como se fosse um, um- uma representação da genitália, entendeu? É uma mulher, ela é socialmente uma mulher, então ela se porta socialmente como uma mulher, embora ela tenha o órgão masculino. Ela se porta como uma mulher, ela não se porta como um homem só porque ela tem um órgão masculino. Gente, pelo amor de Deus. Até E porque isso é aí, literalmente reduzir as pessoas à genitália delas, né? E aí a gente entra no outro papo que é muito novamente, pior. pois é, novamente esse papo. Mas é Então, exatamente assim, o que acontece, mano. É isso que eu falo, por isso que eu fico revoltada, entendeu? Tipo, como assim você não leva em consideração absolutamente nada do que a pessoa é? Tipo assim, se a pessoa é gentil, se a pessoa é empática, se a pessoa é engraçada, você não leva nada disso, nada da personalidade da pessoa em conta e você reduz ela única e exclusivamente à genitália dela, mano. Tipo, Sim, amiga, vai. porque é uma genitália grande, você tem que entender isso. Oxe. Gabriela? Eu tô zoando. Gente, eu tô sendo Ninguém irônica, pegou tá? a ironia. Não, eu entendi, mas que Ia chamar isso? o Rafael de Gabriel. Isso aí. Apaixonada por mim. Sou, amiga. Não, Vou mas com você sim, amiga. Dá uma chance. além disso, a falta de sensibilidade, porque quando você vai tratar como pessoa intersexual, você tem que, embora você não leve, tipo assim, se você vai escrever uma história sobre uma pessoa com deficiência de, como é que fala? Não é. O que você falou daquela outra vez, Gabriela? Se você faz uma história com uma pessoa preta, não necessariamente você tem que. Não Fala aí. necessariamente seu enredo tem que ser pautado no fato dela ser uma pessoa preta, porque ela é outras coisas além disso. Pois é. Aí, assim, as pessoas intersexuais, não necessariamente você tem que mostrar a dificuldade dela em se aceitar, aceitar o próprio corpo, embora isso seja, tipo assim, meio que seria muito bom você pelo menos citar esse desenvolvimento, que houve esse desenvolvimento com o próprio corpo, porque existem pessoas com problema com o próprio corpo, sendo ela intersexual ou, ou transexual. Então, assim, se você vai desenvolver uma história dessa, é bom você falar sobre. Mesmo que essa pessoa seja bem resolvida com o próprio corpo agora. Porque isso é, tipo assim, eu acho que seria bom pro desenvolvimento do seu personagem, da sua história. Entende? Mas assim, você não precisa necessariamente só falar sobre isso. O personagem é outras coisas também. Saca? Então, assim, eu leio histórias. Singular é uma ótima história. Não se trata só sobre a sexo. Assim, você nem lembra que a história é intersexual. Se você olha os comentários, pelo menos, tipo, da fanfic, nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Tinha um aviso lá atrás, né? Que ela é. Entende? É sobre isso. É sobre você fazer uma história que não seja somente pautada no sexo. Mas tudo bem fazer uma história somente pautada no sexo. Existem vários livros eróticos. Mas, assim, tenha o um mínimo de noção. A luta dessas pessoas para aceitar o próprio corpo é muito grande. Então, assim, tenha um pouco de noção. Não, e assim, se você tem algumas histórias, beleza, mas praticamente 90% das histórias intersexuais repetem esses padrões, entendeu? E assim, a pior parte é que às vezes quando você tem uma história que tem um pouco de senso, as pessoas já vão cobrar o que elas leram nas outras histórias. Tipo, ai, cadê o hot? Cadê o não sei o quê? Cadê a sentada? Cadê o... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não é, obviamente, não é só culpa do autor, é culpa também das pessoas que leem, entendeu? E isso acontece em várias outras histórias, sabe? Várias pessoas comentam histórias aleatórias que não tem nada a ver com as calças, que queria que a personagem fosse intersexual pra quê?
Eu te pergunto pra quê? Vocês sabem a resposta, né? Então, gente, por Deus, entendeu? E aí você Aí, encontra uma pessoa hipersexualização. Aí você encontra uma pessoa intersexual na sua vida real, você faz o quê? Gente, pelo amor de Deus, não pergunta sobre isso. Sobre... Não perguntem nada. Obrigada. Se a pessoa Gente, se sentir confortável pra te contar alguma coisa, beleza. Mas não pergunta nada. Tenha senso. É literalmente aquela mesma pergunta escrota que fazem pra LGBT. Tipo, lésbicas, assim que eu falo, lésbica, todo mundo que tem relacionamento, enfim, que faz aquela famosa pergunta. Você é ativo ou você é passivo? É tipo, é literalmente você chegar e fazer essa pergunta, entendeu? Tipo, não diz respeito a você, não acrescenta nada da sua vida. E novamente não diz respeito a você. Então, assim, é a mesma coisa que alguém chegar falando isso pra você, chegar falando assim, o que te torna uma pessoa intersexual? Sim. De uma forma, eu pensei assim, nessa analogia para as pessoas conseguirem compreender o quão escroto é. Obviamente que não chega aos pés, não chega aos pés da escrotidão, mas assim. Se eu perguntar se a mina é lésbica porque ela teve decepção com o homem. Tipo. Eu acho que não tem. Pergunta. Não, esse tipo de pergunta que assim, sabe, não façam, não perguntem nada para as pessoas. Se as pessoas se sentirem confortáveis para te falar alguma coisa, bacana, mas também não façam perguntas baseadas no que elas acabaram de te falar. Entendeu? Tipo, pelo amor de Deus. Ai, gente. Ensinando as pessoas a ter uma conversa. Eu me pergunto muito como essas pessoas vivem na vida real, sabe? Fora do Wattpad. Como é que funciona? Como é que elas se relacionam com seres... Porque não é possível, tá ligado? Eu queria ver. De verdade. Eu quero distância dessa gente. Eu queria ver cada merda que ela falasse eu tomar um pescotapa. Pronto. Zoeira, gente. Eu não sou a favor da violência. Menos se for... Deixa quieto. Calada. Não, mas tem coisas que só resolve com... Ai, não, vou ficar calado. Só tá piorando esse episódio. Só tá piorando. Gente, muito obrigado por assistir. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem não deu like, não deixe de dar o like. Os vídeos saem sempre sábado. Hoje saiu domingo, mas sempre sai no sábado. Gente, acompanhem as meninas no Catarse. Incentive o projeto. Porque a gente tá aqui falando merda, mas é uma merda que ajuda outras pessoas a viverem por aí. Entende? Adorei, amigo. Adorei. É isso. E é óbvio, se você não está ouvindo isso no YouTube, por favor, se inscreva onde você está ouvindo. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cyberliterando, no Instagram, no Twitter e Cyberliterando Podcast no Facebook. Então, se vocês quiserem seguir o Rafa, a gente vai deixar o Twitter dele aqui embaixo para vocês xingarem. Se não quiser, também não tem problema. Vou mandar amor para ele, porque ele merece. E é isso, galera. Rafa, muito obrigada. Não tem problema, só não manda hate. Obrigada por topar participar mais uma vez. E se a gente falou... Vocês são incríveis, vocês... É perfeito. E se a gente falou alguma merda, por favor, corrijam a gente, tá? Pode ser aqui nos comentários. Pode ser lá no nosso site, @cyberliterando, enfim, que é mais fácil da gente interagir com vocês, que a gente vai ficar mais do que feliz em se retratar, tá bom, gente? É isso. Sim, gente, a cultura do cancelamento, não. É isso. Diga não. Diga não. Dependendo da pessoa, por exemplo, o Bolsonaro é uma pessoa que não tem como. Nossa, a gente vai começar a falar sobre política de novo. Toda vez isso. Aqui o pariu. Porque a Constituição, o preâmbulo da Constituição... Vai, da última até vez sábado que a gente que vem, fez tchau. Tchau. Beijo.